Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Sabemos que a dor e o sofrimento são a consequência do pecado no mundo. Mas por que os filhos de Deus precisam sofrer tanto e em muitos casos de forma tão dolorosa? Por favor, assista até o final. Eu tenho um pedido de oração muito especial para lhe fazer. Mas primeiro, vamos responder à pergunta. É interessante saber que essa não é uma questão exclusiva da nossa geração de cristãos. Asaf, autor do Salmo 73, passou por esse dilema ao observar que, no geral, os ímpios não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. O tema lhe provocou tantos questionamentos que ele quase se afastou dos caminhos do Senhor, até que finalmente chegou à seguinte conclusão: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Realmente esse é um assunto complexo e por isso a proposta do vídeo não é filosofar sobre ele. Infelizmente, muitos cristãos, na tentativa de explicá-lo ou mesmo de consolar pessoas que sofrem, ecoam certos clichês que não confortam e tampouco refletem a realidade. Isso me faz lembrar de C.S. Lewis quando disse: "Fala-me acerca da verdade da religião e ouvirei de bom grado. Fala-me acerca do dever da religião e ouvirei resignadamente. Mas não me venha falar sobre as formas de consolo que a religião dá. Caso contrário, desconfiarei que você não sabe do que está falando." Outro fator que torna relevante a reflexão é a perspectiva escatológica que temos para os cristãos. O Apocalipse fala de crise, espólio dos bens, perseguição e morte aos guardadores da lei de Deus. O cenário é tão desesperador que Ellen White diz que a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. E em outro lugar, ainda acrescenta: "O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada." Embora haja um desejo ardente no meu coração de que Jesus volte logo, eu não sei você, mas sinceramente não me sinto preparado para suportar provações tão severas. Talvez uma forma de compreendermos melhor o assunto seja através da experiência de outros servos de Deus que já sofreram, e então podem nos apresentar uma perspectiva cristã do sofrimento. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau! Que citação surpreendente! Especialmente porque aquele que a redigiu foi um dos maiores sofredores do cristianismo. Na mesma carta aos Coríntios, Paulo faz um resumo dos seus sofrimentos, e a lista é bastante longa. E mesmo passando por tantas adversidades, ele tinha prazer, literalmente sentia satisfação no sofrimento. Mas como assim? Acaso Paulo era um masoquista? É claro que não. O segredo está justamente na descoberta de Viktor Frankl. Antes de ficar conhecido como fundador da logoterapia, ele foi prisioneiro de campos de concentração pelo regime nazista. Inclusive, esteve em Auschwitz, e ao observar que alguns prisioneiros do campo enfrentavam a dor com otimismo, ele chegou à seguinte conclusão: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. Após citar as palavras de Nietzsche, quem tem por que viver aguenta quase todo o como, Frankl apresenta uma realidade inversa. Ai daquele que não via, no campo de concentração, mais uma meta de vida diante de si, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência, e assim, todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo. Essas conclusões estão em total acordo com as experiências bíblicas. Abraão, Moisés, Paulo, os discípulos e, acima de todos, Jesus, que foi aperfeiçoado literalmente por meio de sofrimentos,
suportaram como uma rocha as dores e até se alegraram nelas, porque não esperavam absolutamente nada da vida nesse mundo, mas preocupavam-se em saber o que a vida ou o que Deus esperava deles. Ou seja, como tinham um propósito para viver, enfrentavam qualquer adversidade, porque acreditavam haver um significado nos sofrimentos. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Esse é um outro detalhe importante. Quando Deus fala de provar a fé, sua intenção não é mostrar a qualidade da fé que possuímos. Deus a conhece muito bem. Mas então, qual é a necessidade da provação? Observe as seguintes palavras de C.S. Lewis em seu diário, pouco tempo depois de perder a sua esposa. Deus certamente não estava fazendo uma experiência com minha fé, nem com meu amor para provar sua qualidade. Ele já os conhecia muito bem. Eu é que não. Nesse julgamento, ele nos faz ocupar o banco dos réus, o banco das testemunhas e o assento do juiz de uma só vez. Ele sempre soube que meu templo era um castelo de cartas. A única forma de fazer-me compreender o fato foi colocá-lo abaixo. O que ele está dizendo é que o sofrimento nos ajuda a passar por um processo de autoconhecimento e aperfeiçoamento do caráter. É exatamente o que a Bíblia ensina e também Ellen White apresenta de forma impactante. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento de sua obra e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas a seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. No livro Educação há um tópico inteiro onde Ellen White explica o que ela chama de disciplina do sofrimento. Se não temos uma explicação do porquê a fornalha da aflição é o meio escolhido por Deus para desenvolver o nosso caráter, sabemos que a única razão séria o bastante para justificar a tolerância contínua de Deus para o sofrimento é a nossa necessidade dele. Certa vez um pastor disse algo que eu nunca esqueci. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que ele faz. Repito, se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que ele faz. Talvez um dia ele explique o que ainda é inexplicável para mim e para você. Por enquanto, se ainda não compreendemos tudo o que gostaríamos sobre o sofrimento, Deus respondeu da forma mais surpreendente. O que é então o sofrimento para o cristão? É o convite de Cristo para que o sigamos. Cristo vai até a cruz e somos convidados a segui-lo na mesma cruz. Não porque seja a cruz, mas porque a cruz é dele. O sofrimento é abençoado não por ser sofrimento, mas porque é dele. O sofrimento não é o contexto que explica a cruz. A cruz é o contexto que explica o sofrimento. A cruz dá esse novo significado para o sofrimento. Pois é, amigos, Deus não está sentado nos céus ignorando as nossas lágrimas. Ele é amor e jamais faria isso com seus filhos. Para você que já sofreu ou está sofrendo, o soberano do universo, o Deus Todo-Poderoso, também chora, mas as lágrimas dele são Jesus. Quando sentimos os martelos da vida batendo sobre nossas cabeças ou nossos corações, devemos estar certos de que Jesus
está ao nosso lado, absorvendo cada golpe. Cada lágrima que vertemos torna-se também a sua lágrima. E são justamente essas certezas que estão fortalecendo o meu lar nesse momento. Para você compreender melhor a situação, eu gostaria de ler um trecho do que escrevi recentemente numa publicação da minha página no Instagram. 2020 é mais um ano que marcará a nossa trajetória rumo ao céu. Depois de nosso batismo na IASD em 2015 e 4 anos maravilhosos de reorganização da nossa vida e avanço do meu ministério, o Senhor decidiu nos matricular mais uma vez na Escola do Sofrimento. Há pouco mais de um mês, minha esposa descobriu que está com câncer de mama. Com a ajuda de Deus, ela segue lutando para equilibrar o emocional e eu tentando ajudá-la. Há algumas semanas fomos do júbilo ao pranto em menos de 24 horas. Justamente agora que estávamos planejando ter o nosso primeiro bebê e ela já estava até sonhando com a amamentação. Por quê? Ainda não temos explicações. A verdade é que o sofrimento nos ensina a confiar sem entender nada. Como eu mesmo preguei algumas vezes, se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. E assim, estamos caminhando e aprendendo a confiar em Deus no sofrimento e nas frustrações. Então, amigos, essa é a situação que nós estamos enfrentando no meu lar há mais ou menos um mês. E eu tomei a decisão de compartilhar o conteúdo desse vídeo com vocês, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que acompanham esse trabalho e oram por esse ministério. E agora o desejo do meu coração, o pedido que tenho a fazer é que você dedique as suas orações de forma especial pela minha esposa. Para quem não sabe, o nome dela é Bruna. Graças a Deus ela tem sido muito forte. Creio que já são resultados das orações e há algum tempo tem feito tratamentos naturais. Nós já tínhamos um estilo de vida de vegetarianismo estrito e a restrição ficou ainda maior. E na semana passada iniciaram-se os tratamentos quimioterápicos. E você sabe que os tratamentos são bastante fortes. Eu rogo, portanto, mais uma vez a você, para que clame em favor da minha esposa e deste servo também que precisa ser um suporte aqui no meu lar nesse momento. Nós contamos com as suas orações, o seu apoio, porque o Senhor já tem feito maravilhas realmente. Nós não temos plano de saúde e o Senhor abriu as portas de forma que não havia como não enxergar a mão dele orientando tudo para que nós fôssemos atendidos prontamente através do sistema público de saúde do nosso país. E Deus tem conduzido todas as coisas de forma muito amorosa. Dou graças a Ele e a você que já sabia dessa situação e estava orando. E para aqueles que não sabem, por favor, una-se conosco nessa corrente de oração. Muito obrigado. Ajude também a compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas podem estar passando por algo semelhante ou até pior do que aquilo que nós estamos enfrentando. E quem sabe a mensagem desse vídeo possa dar uma força, uma motivação para nós enfrentarmos a dor e o sofrimento com muito mais otimismo. E aliás, eu esqueci de mencionar um detalhe. Não sei se você nunca se perguntou a razão pela qual as portas da Nova Jerusalém são de pérolas. A pérola tem uma peculiaridade muito grande na sua formação. Para que ela seja desenvolvida, a concha passa por um processo de dor e de sofrimento. Portanto, sem dor e sofrimento, a pérola não seria formada. Creio eu que para atravessar os portais da Nova Jerusalém, o sofrimento é uma necessidade para o servo de Deus, com o propósito, como vimos nesse vídeo, de aperfeiçoar, moldar, trabalhar o nosso caráter, até que finalmente a imagem de Deus esteja refletida em mim e em você. Que Deus nos ajude para sermos, em nome de Jesus, vitoriosos, dignos, pelo sangue do Cordeiro, de atravessar os portais de pérola da Nova Jerusalém. Ajude a compartilhar essa mensagem, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe aqui também o seu comentário e a sua força. Um grande abraço e que Deus te abençoe.